Olá, pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia 14 de maio de 22, e a gente estava falando aqui sobre a sensação maravilhosa, gostosa, né? Que a gente tem no sábado de manhã, essa conexão que nós temos, que nos nutre e que é muito especial. Só quem está aqui no dia a dia, né, no, semana após semana, que sabe do que a gente está aqui falando. Então, quero propor aí uma reunião, né, muito proveitosa, que cada um possa extrair aquilo que precisa, né? E o que a gente precisa? A gente precisa, acima de tudo, encontrar no, em nós mesmas aquilo que precisa ser conhecido, revelado, que está oculto, que faz parte da nossa personalidade. Porque os sintomas, as dores, os sofrimentos que nós temos, é por ter um quartinho na nossa psique, um quartinho entulhado, um quartinho cheio de coisas velhas, mofadas, estragadas, que estão ali no inconsciente, que não foram, né, toleradas em algum momento da vida, principalmente na infância, e que fazem parte de nós. Ali não tem só coisa ruim, né? Na sombra não tem só coisas más, né? Egoísmo, orgulho, mas tem também conteúdos valiosos que por algum motivo a gente não deu conta, então ficou lá. E precisa vir para a consciência porque começa a incomodar. É aquela sensação de que a gente fala, puxa, eu estou angustiada, estou aflita, não sei por quê, aconteceu nada, tem nada concreto e estou sentindo aqui um mal-estar. Talvez seja a hora de limpar o quartinho, né? Colocar uma máscara, luvas, pedir ajuda, né? Para alguém que já tenha experiência em limpar quartinhos, quando a gente não consegue fazer isso sozinha, e, e começar integrando, né? Na nossa personalidade, para que a gente tenha o quê? Autenticidade. Olha que legal, né? Então, bom, acabei falando um pouco aqui sobre sombra e sobre processo de individuação, que tem tudo a ver aqui com o nosso tema da vassaliça, é um dos contos que eu mais gosto, que eu mais me identifico, e que eu mais, talvez o que eu mais aplico aí com o meu dia a dia, né? Porque o aspecto da mãe boa demais, ele é muito forte. Ele é muito forte na maioria das mulheres. E eu não sou diferente, né? Eu não sou diferente. Então, eu tomo esse cuidado, eu tenho que, sabe, estar tá olhando para isso sempre. Algumas questões da nossa vida, elas são resolvidas, integradas, elaboradas de forma rápida, né? Às vezes sem ajuda de ninguém externo, de uma pessoa, um profissional, enfim. Mas tem conteúdos que a gente precisa estar sempre cuidando, a gente precisa sempre, né, ter um olhar de acolhimento. Cada uma tem uma área, né? Cada uma tem um pedacinho que precisa aí dessa atenção. E talvez essa, né, mãe boa demais, né, de querer proteger todo mundo, de querer salvar,
Eu não sou a salvadora do mundo, já quis ser, mas é um lugar muito difícil. É insuportável. Esse lugar é para o Salvador, é esse arquétipo, né? Jesus é o Salvador. Se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar num arquétipo, é Jesus, que é o Salvador, ele suportou. Nós não suportamos. Nós adoecemos e até morremos se a gente tiver essa pretensão, essa fantasia onipotente de perfeição, de dar conta de tudo, de resolver tudo. A gente precisa começar a buscar esse não dar conta. Olha, eu quero começar a aprender isso, a não dar conta, a não ser boa demais. Nem boa demais em tudo que eu faço, para os outros e nem para mim, porque quando eu sou super protetora comigo mesma, eu me coloco numa eu me coloco numa posição na vida em que fica muito difícil me relacionar. Eu não posso me expor, né? Eu não posso mostrar minha vulnerabilidade, minha sensibilidade, enfim, continuo numa posição de boa demais, continuo numa posição de Mulher Maravilha, que é outro arquétipo, né? Essa coisa de guerreira, não quero ser guerreira, quero ser humana e viver minha vida para o qual eu vim. Já é bastante, sabe? E porque a gente começa, né, inconscientemente, a gente começa a, a acreditar em algumas coisas que são trazidas no dia a dia, na sociedade, enquanto papéis que a gente precisa exercer, que é esse papel, né, de bem-sucedida, de empoderada, de poderosa. E eu não estou dizendo que você não possa ser e eu não possa ser uma pessoa bem-sucedida, mas isso não pode ser a primeira coisa, porque não é a nossa essência. Essa não é a essência da mulher, não é a essência do ser humano. Não é o sucesso. O sucesso, ele é uma consequência de um sistema, né, em que a gente vive, seja o capitalismo, o socialismo, qualquer sistema. Essa questão de força, poder, é né, é um outro aspecto. Então, eu não nasci para isso. Eu posso ter, sim, né, no meu inconsciente, ter nascido com essa carga, né, de liderança, mas a gente precisa saber o que é nosso e o que não é. Essa não é uma tarefa fácil, mas é possível. Então, é mais fácil cuidar da vida dos outros também e fugir da limpeza do quartinho. Quem é que gosta de fazer limpeza no quartinho? Difícil, alguém que gosta de ficar entrando no quartinho, né? E fazendo limpeza. Acho que eu já falei bastante, né? Deixa eu ler aqui, então. Faz sentido, gente, isso para vocês? É, tá bom, vamos lá. Ó, página 95, então. Aqui, a gente está na parte da vassaliça, no conto, em que a Baba Yaga, ela está falando, olha, tudo bem, eu vou dar o fogo para você, menina, eu conheço você muito bem,
Mas antes de dar o fogo, você tem algumas tarefas aí para fazer. Então, aqui ela fala: lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. Uau! E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela, e anoiteceu novamente. Vassalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim, recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalissa deu algo de comer à boneca, também adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vassalissa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho. E 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à Vassalissa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã eu quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Exclamou Vassalissa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e, quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar, o óleo das sementes e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalissa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga, de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vassalissa. Pergunte, ordenou a Yaga, mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Eu tenho grifado esse pedacinho. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Yaga, com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro e ele é a minha noite. A Vassalissa, então, disse, entendi, né? Vamos, criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vamos, estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vassalissa respondeu, não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora.
Disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vassalissa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. E eu vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vassalissa atravessou a floresta, com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, olhos, nariz e boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que ela se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus olhos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo, desde que ela havia saído e que, por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das suas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vassalissa é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Vou dar uma paradinha aqui, depois a gente continua. Eu preferi terminar a leitura hoje do conto em si, né? Porque a gente pode observar tamanha riqueza desse conto. Como tem personagens, como tem símbolos, e como nós elaboramos os nossos conteúdos através dos símbolos. Talvez seja por isso que esse conto, para mim, seja tão rico. E eu espero que seja para você também. E é muito interessante esse final, né? Quer dizer, tudo é interessante aqui, mas esse final, né? Em que vamos começar hoje pelo final, né? Esse final em que a
a caveira, né? A caveira que tem essa luz, que tem esse fogo, que tem essa vida, que tem essa chama que sai pela boca, perdão, pelos olhos e pelo nariz, pelos ouvidos, enfim. Ela está dentro da caveira, essa chama, essa vida, e ela observa, né, o que acontece ali, o que que essa madrasta faz, e essas filhas, né, as irmãs da vassalissa fazem, e ela simplesmente queima e queima de dentro para fora essa parte, que é a parte que destrutiva da vida da vassalissa, que trazendo para os nossos dias, que trazendo para a vida de cada uma, que cada uma de nós vai encontrar uma parte que precisa ser eliminada por essa chama. E essa chama, a gente pode pensar muitas coisas aqui, né? Que você pode pensar, por exemplo, aqui é só um exemplo, cada uma pode contribuir aí com o que está pensando, né? Que aí eu acho que enriquece muito mais. O fogo, ele é vida, como eu disse, ele aquece, ele transforma, o fogo transforma, né? Transforma o que, por exemplo? Se o fogo queima os ossos, né? Quando um corpo é cremado, por exemplo, transforma em pó. Ele não é totalmente destruído, ele é transformado. Os ossos são transformados. Então, o fogo transforma. O que mais? O fogo aquece. O fogo, ele alimenta. A gente faz comida com fogo. Tudo bem, hoje tem micro-ondas, tem, né, forninho elétrico, forno elétrico, mas arquetipicamente o fogo é que nos possibilitou transformar os alimentos. Né, a Marcela estava falando, né, Marcela, que você faz aí, né, que você gosta de cozinhar e tal. Talvez você possa até falar melhor do que eu. Eu não sou boa nisso. Ai, consegui aqui. Conseguiu? Então, realmente, eu estava pensando, né, Andréia, na alquimia também, né? Na alquimia. Na alquimia, né? Você está falando de transformação, do Jung, né? É É, lindo é. isso, né? Da transformação. Quando eu estou cozinhando, preparando o alimento, os doces que eu faço, assim, eu vou num ritual, é muito interessante, né? E vai, É. e vou fazendo uma oração, e vou rezando com uma música, eu faço os meus preparos assim. E como é transformador, como a pessoa parece que sente quando se alimenta disso, né? Parece que esse poder, esse bem-estar, essa energia que a gente passa, né? É muito forte isso, né? Você está falando do fogo, da alquimia, né? Para mim, eu pensei nisso, assim, sabe? Muito legal. Não tinha pensado nisso. E quando você conta da parte destrutiva, não deixa de ser a nossa sombra, aquilo que a gente precisa olhar também, né? Que a gente É, carrega essa parte que não é tão boa, né? Da maldade, do que aquilo da raiva, que a gente quer acabar, quer eliminar, né? E como é. faz parte da gente isso, né? A gente estava falando um pouco sobre sombra, né? No início aqui do Sim, nosso encontro hoje. E justamente a, a madrasta, a madrasta com as irmãs da Vassalice, elas são, né, no conto, elas
representam, segundo a Clarissa mesmo, né? Tem algumas partes que ela deixa isso claro, não vou me lembrar qual, mas ela deixa claro que nessa elas são um representante simbólico da sombra. E o quanto que é importante, durante muito tempo, eu mesma tinha um certo medo, sabe? Da sombra, da minha sombra, né? E normalmente as pessoas têm medo da sombra. Peraí, o que eu vou achar nesse quartinho, né? Será que eu sou mesmo essa pessoa invejosa? Será que eu sou mesmo essa pessoa preconceituosa, homofóbica, racista? Ou será que tem talentos meus que estão lá naquele quartinho, mofando, né? Eu tenho medo de lidar com tudo isso, abrir esse quartinho. Mas a sombra é o que nos leva é o que nos ajuda nesse processo de individuação e a viver esse arquétipo da mulher selvagem no sentido mais visceral que existe, que é integrar esses aspectos que estão lá mofando e que começou a me incomodar, e que vem à luz. Alguns precisam ser transformados, limpos, né? Queimados de dentro para fora. E outros podem ser somente limpos, como os talentos, por exemplo, né? Os talentos que foram reprimidos, porque o que é que tem lá nesse quartinho, né? O que é que está lá na sombra, nesse arquétipo? É tudo aquilo que não pôde ser suportado pelo meu ego. Então, a gente tem medo muitas vezes de lidar com com essa nossa sombra. Peraí, o que é isso? O desconhecido, né? O oculto. Mas é justamente esse aspecto, essa consciência de quem nós somos, porque é uma parte da nossa personalidade que está lá. Mais né, uma questão que eu acho que é importante, né, que me veio aqui, eu vou colocar o quanto que é importante a gente ter consciência de que somos, em que instância somos, por exemplo, racistas, em que instância somos preconceituosas com as próprias mulheres. Muitas mulheres, a maioria, rejeita outras mulheres e fala que não, e fala que apoia, que acolhe, que é mentira. Por que eu estou falando isso com tanta, né, convicção? Porque se fosse algo resolvido no inconsciente coletivo, se esses aspectos homofóbicos, racistas, não estivessem na sombra de cada um, não haveria mais esse problema no mundo real, no mundo concreto, porque já estaria na consciência. Então, se está na minha consciência e se eu tomei consciência do quanto eu sou preconceituosa, eu tenho a condição de mudar, de transformar através do quê? Desse contato da sombra com o ego, com esse fogo, né? Com essa luz. É a luz, né? Também, esqueci de falar, acho que eu falei não sei se na semana passada, não lembro, mas é a luz, é o que ilumina a sombra. É quando vem para a consciência, quando você tem um insight, né? Por exemplo. Aqui atrás, né, eu coloquei uma imagem aí, uma figura
da vassaliça com a caveira e a vara e a luz. E é interessante como sai, né, esse fogo, essa energia, essa luz que vai e ilumina a sombra, que transforma, que traz para a consciência num formato de caveira também, de morte, né? A caveira representa, em muitas religiões, a morte. E o que será isso, né? Mas a caveira, ela, né, esse crânio, ele é indestrutível. Os ossos são indestrutíveis. O fogo transforma, mas é interessante que este fogo, ele ilumina, ele não destrói essa caveira, ele vai destruir, sim, aquela parte que não serve mais. Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Transformados e que precisamos dar conta. Ah, sou orgulhosa mesmo. Então, peraí, eu não estou conseguindo me relacionar bem no trabalho, por exemplo, né? Porque realmente eu sou orgulhosa. E aí, o que acontece? Isso está me impedindo de atingir o meu objetivo, a minha vida, o meu desejo, ou os meus desejos. Percebe, gente? Estou procurando, assim, ao máximo, dentro da minha capacidade, trazer para o mundo real o que é isso que a gente está falando aqui. Né? É a minha leitura, a minha visão também, e não estou dizendo aqui que estou certa, mas a proposta é essa, né? Trazer aqui uma contribuição, um pensamento, e, quem sabe, fazer sentido, né? Para quem está aqui presente ao vivo e para quem também está assistindo num outro momento. Agora, quem está aqui, né? O que vocês gostariam de contribuir? E se também não quiser, tudo bem, obrigado, tá? Faz sentido isso para vocês? Bastante, né, Andréia? Né, Marcela? Nossa, e como é trabalhoso isso, né? Olhar para a sombra, para aquilo que a gente chama que é o contrário das virtudes, né? Tem os nossos defeitos, as É, deficiências, como é trabalhoso e assim como é desgastante, porque tem uma autocobrança, né? Eu estava trabalhando com uma paciente ontem. ah, E esse excesso de autocobrança, né, que tem que ser boa demais, né? E a gente traz esses opostos, né, que é o bem e o mal, né, dentro da gente, não é? A gente traz isso, né, que é esses opostos. Então a gente tem isso com a gente veio, né, todo ser humano carrega esse lado que não é tão bom de olhar, mas o quanto nós precisamos acolher isso. Você está falando de integrar, de tomar consciência, de acolher, reconhecer que faz parte para poder se desenvolver e transformar isso tudo em algo melhor aí, né? E quando você vai descobrindo os seus talentos, as suas capacidades, o que tem de bom, também é muito gostoso, né? Que acho que fica bom também, fica gostoso de trabalhar isso, né? Eu estou nesse processo, assim, sabe? De olhar para aquilo que eu tenho de tão precioso, de tão bom, e aí fica mais leve, né? fica. Fica mais leve, né? E aí eu estou procurando agir. Você falou do quartinho, eu lembrei que eu estou fazendo uma limpeza no meu guarda-roupa de desapego. E quanto essa Ah, eu achei tão legal. interessante, porque Ah, a limpeza astral mesmo, a limpeza e tirando um monte de coisa que não serve mais, que não e muito bom isso. Está me fazendo um bem.
Então, olha que interessante, né? Você está fazendo isso na realidade e é algo que está acontecendo provavelmente, né? Provavelmente, aqui é uma hipótese, eu não sei, mas pode estar acontecendo isso dentro de você, né? Com certeza. E acho que não é por acaso, né? Que a gente falou de quartinho aqui, né? É, não tinha programado isso, não, de falar de quartinho, né? Mas, Porque enfim. a gente acumula muita coisa, né? No real, né? No concreto, e isso tem a ver com o interno, né? Você está falando quanto a gente acumula coisas desnecessárias, o lixo, né? O tóxico, né? Que a gente vai respirando, vai ouvindo, né, de informações ruins, a gente vai registrando tudo, tudo. E eu estou nesse movimento, eu tenho grupos de desapego aqui, muito legais. Você vai vendendo algumas peças, doando outras, sabe? Você joga aquela garrafa que tem um restinho ali, você vai limpando, vai circulando, vai movimentando. É incrível a sensação, né? E quanto a gente não precisa de muito, né? Eu falo assim, eu tenho 10 pares de sapato, né? Para que você quer mais, né? Você acaba não utilizando tudo aquilo, né? E, enfim, né? Eu estou nesse processo aí, tá sendo muito bacana olhar para isso. Maravilhoso, perfeito. Tem uma questão aí tão interessante que você falou, que me chamou a atenção, sabe, Marcela? E veja se faz sentido para vocês. Você falou que está limpando o seu quartinho, né? E eu também falei do quartinho, e a gente está num conto que fala sobre intuição. Quando esse quartinho está entulhado, porque à medida que vai passando a vida, no começo da vida ele não está entulhado, ele tem umas coisas lá, mas à medida que a gente vai vivendo, como você disse, a gente vai escutando, a gente vai vivendo, a gente vai vendo, e coisas vão sendo colocadas lá no quartinho, né? E a gente vai entulhando, e a gente se apega àquilo, deixa lá, não vai mexer, não. Só que o quartinho entulhado, ele impede a intuição, porque começa aquele quartinho entulhado, ele não dá o espaço, né? Ele não dá espaço, né? Trazendo para a psique, ele não dá um espaço para a gente sentir, ouvir, escutar, né? Escutar a intuição. Ele incomoda, esse quartinho começa a ter cheiro, esse cheiro mal, né? Esse quartinho começa, para quem tem alergia da rinite, enfim, ele causa sintomas, doença. E quando você que eu digo, nós, né? Quando nós estamos adoecidas, a gente não consegue nem sentir a bonequinha, né? Toda a atenção está voltada para quê? Para dor, para febre, não é mesmo? Aqui, olha, eu lembro que a gente acabou de ler, eu achei tão legal aqui que a gente acabou de ler, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, na página 98. Vassalissa, eu sempre fico pensando que a minha intuição não é boa. Espera aí, Veronice, deixa eu ver o que você escreveu. Cadê você? Aqui. Nossa, Andréia, eu sempre fico pensando que minha intuição não é boa. Agora eu entendi, é porque o meu quartinho... Ah, que linda. Obrigada, Veronice, por compartilhar com a gente. Obrigada mesmo por compartilhar, por validar, né?
de alguma forma aí também o que a gente está trazendo, né? Que bom. E olha só, gente, Vassalice é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres, de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. E quando esses aspectos, né, estão no quartinho em grande quantidade, a gente não consegue prestar atenção, que está incomodando, tá fora, né? Tá, como eu já disse, né? Não quero ser repetitiva, mas às vezes é necessário também, até para eu, né? Elaborar, mas tá ali, tá incomodando e a atenção ela fica voltada para uma parte, né? Que é o quê? De resolver aquilo. Agora, eu preciso ter a coragem, né? Eu, você, qualquer pessoa precisa ter a coragem para que a gente consiga integrar esses conteúdos. E um outro aspecto que eu tinha pensado enquanto a Marcela estava falando, que é o seguinte: no quartinho, como eu também disse no começo, tem muitas coisas que são reaproveitáveis, que são boas, e que não tem só coisa ruim, né? Não tem só a madrasta ali, mas tem o que, por exemplo, principalmente, né, a gente está aqui falando da mulher, mas tem aspectos da menina que são reprimidos quando a gente é criança, quando a mulher é criança, né, uma menina ainda. E, por exemplo, não, você não pode fazer isso, você não tem força, você não vai conseguir, você não é capaz, né? Isso é para coisa de menino. Então, é um talento que eu tenho, mas é um talento que não se aplica, né? Então, vai para onde, né? Vai para onde? Vai. Gente, minha bateria está acabando. Eu não sei o que aconteceu aqui, o que, que eu fiz. Me dá um minuto, peraí. Ai, gente, desculpa. Tinha esquecido de ligar aqui a bateria e quando está gravando, principalmente, né? Então, só voltando aqui para um ponto que eu considero bem importante. Então, peraí, é coisa de menino e eu não posso, então, né? Eu não posso exercer esse talento. Eu estou falando de uma condição infantil, né? Da infância. Então, a gente não tem essa liberdade, essa autonomia de ir contra, não tem força para ir contra os pais, né? Não tem, depois até tem, deveria ter, né? Deveríamos ter, né? Aí, na vida adulta, a gente precisa se libertar. Peraí, esse é um talento meu, e foi reprimido, foi recalcado,
lá na minha infância eu não pude viver o meu talento, então agora eu posso. Agora eu posso dar conta disso. Eu posso trazer para a minha personalidade consciente. Então, não são só aspectos terríveis, horríveis, enfim, inveja, né? Essa coisa toda que a gente está falando. Olha, gente, hoje a gente foi por um caminho que eu nem esperava, sabe? Porque a gente leu, né, terminou de ler o conto e eu comecei hoje falando de sombra e a gente está aqui falando de sombra hoje e talvez o começo do, né, seria falar mais da mãe boa demais, né? Mas hoje, enfim, por algum motivo, Acho que eu ampliou, né, Andréia? Você ampliou, né? Acho que foram caminhos assim que são né, super válidos, né? E enxergar em nós assim também aquilo que não é legal, mas assim o quanto de coisa boa que existe em nós, sabe? Para vir a intuição, o quanto de talento, de capacidade, coisas simples, pequenas, né? Eu falo de fazer um doce com amor, de fazer poxa, achei não é, lindo, não achei é, lindo Andréia, não é isso. um detalhe, né, a Veronice, assim, não sei se ela fazer uma comida, preparar alguma coisa com carinho, com amor, então olhar para aquilo que você é capaz, que você pode, que você consegue fazer da melhor forma, acho que fica mais fácil de lidar com as outras coisas, né? É isso mesmo, Talvez, concordo. né? Para mim faz sentido, sim, que você está trazendo. Bom, acho que é isso, né, gente? Tá Mais ótimo. algum comentário? Veronice, tá tudo bem aí? Veronice, tá tudo bem? Dá um alô aí para nós. Tá tudo ótimo. Então, gente, olha, acho que a gente pode ir encerrando, né? Oi, querido. Bem, sim. Então, tá bom, minha linda. Então, gente, olha, bom final de semana, um excelente sábado, tá bom? E a gente Obrigada. vai se vendo, se falando aí, né? Pela vida. Obrigada, gente. Final de semana lindo para vocês, viu? Muito Obrigada, gratidão. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Tchau. Vamos desligar aqui, né? A gravação. Vamos localizar aqui que parar a gravação. Parou? Poxa, hoje tá. Parar a gravação. Deu certo agora. Tchau, tchau, gente.